E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo espetacular, muito especial, porque estamos recebendo aqui em nosso estúdio o nosso padre Cleberson Paes, da paróquia Universitária São José Operário. Eu acertei dessa vez, padre. Obrigada, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite de vir até o nosso estúdio bater esse papo nesse dia tão especial, né, padre? Amém, louvado seja Deus. Amém. Agradeço o convite, é uma grande alegria estar com vocês, contribuindo, para a formação do nosso povo e cada vez mais estarmos em família. Com certeza. E nós alinhamos aí um bate-papo cheio de informação, né, padre? Vamos falar aí, trazer conhecimentos que eu tenho certeza que muita gente ainda não tem. Porém, hoje é dia 24 de junho, dia de São João Batista. E nós estamos fazendo aí um programa especial falando dos santos de junho, né? Que são São João, São Pedro e Santo Antônio. Santo Antônio. É um mês muito bonito. Muito bonito. Muito especial. Claro, como todos os outros meses do ano. Como você bem disse, celebramos São João Batista, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, né? São Paulo também. Isso, né? São Paulo está muito ligado a São Pedro. É uma festa litúrgica que para nós católicos nós celebramos juntos, né? Sim. E é claro que no mês de junho, diante das festas juninas, Sim, se destaca, a pessoa de São Pedro. Mas lembrando também, e aqui para todos os nossos telespectadores, que o mês de junho é um mês também muito sagrado, que é o Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração Nós de temos Jesus. uma devoção muito especial ao Sagrado Coração de Jesus e nós pedimos sempre a Ele que transforme nosso coração no coração dele, Sim. Manso e humilde. Manso e humilde, né? Deve ser o propósito de todos nós, né? Com certeza. Padre, um mês de junho, um mês especial, sempre nós lembramos por causa das festividades, que chama muita atenção, né? Mas, falando da história da igreja, é um mês importante pela quantidade de dias especiais, né? Sim. São Pedro, São Paulo, São João Batista e Santo Antônio. Santo Antônio. Cada um, você pode falar um pouquinho deles de uma forma Bom, simples, né? Porque eu acredito que tem muita coisa para falar, né, padre? Com certeza, Penso que teríamos que ter mais programas Muitos para mais. falar sobre todos os santos, Mas, padre, isso não é o problema. Por favor, eu faço questão que o senhor venha aqui sempre. Agradeço, a disponibilidade, a abertura da casa e também digo que estou à disposição, Obrigada. Para esclarecer qualquer dúvida, na medida do possível. Estamos aqui para ajudar. Colaborar sempre, Então, vamos na ordem cronológica, do mês de junho. Sim. 13 de junho, nós celebramos Santo Antônio. Existe meio que uma disputa, entre os portugueses e os italianos, Sim. Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Isso, Que é Isso, é o mesmo conflito, santo. é o mesmo. É o mesmo santo, Santo Antônio, um jovem muito corajoso, no sentido estrito da palavra, aventureiro, na sua juventude. Nasceu numa família muito católica, Depois ele conheceu muito cedo a religiosidade na Igreja Católica, entrando aí na congregação dos agostinianos. Depois, conheceu os franciscanos. Então, Santo Antônio é muito contemporâneo a São Francisco de Assis. Teve a graça de conhecer e conviver com São Francisco de Assis. Foi contemporâneo? Justo, Nós estamos aqui no século XII, Então, teve a graça de conhecer São Francisco de Assis. E o próprio São Francisco de Assis ficava muito maravilhado com as pregações de Santo Antônio, Santo Antônio é conhecido principalmente pela sua capacidade de pregar e atingir os corações. Olha só. E é claro que a palavra de Deus, ela é viva, mas ela precisa ser viva no nosso coração. E com certeza. No coração de Santo Antônio, a palavra de Deus era sempre muito viva. Então ele conseguia chegar aos corações de forma muito especial, e trazia muitas pessoas para Deus, Olha que maravilha, que história linda, Sim, Santo Antônio é muito especial, para todos nós católicos. Aqui no Brasil,
mas também em outros países, ele é muito conhecido como santo casamenteiro, né? Que olha, as mulheres todas têm uma intimidade, né? Diga-se de passagem, né? Com certeza. Então, as mulheres aí que rezam pedindo a Deus, né, Sim. por um esposo, mas um esposo cristão, um esposo católico. Essa colocação, né, de ser um santo casamenteiro, a origem de tudo isso? Então, nós estamos no século XII, como eu disse, né? Santo Sim. Antônio está ali. Na época, as jovens que gostariam de casar, elas tinham que ter um dote, né? Na época era assim que acontecia. E ele, como tinha feito um voto de pobreza, ele juntava, né, algumas economias para ajudar as pessoas mais necessitadas e também as jovens que não tinham condições, né, Ele de custeava casar. o dote, Isso, padre. ele ajudava as famílias. Eu não conhecia essa história. Ele ajudava as famílias, as jovens que queriam casar, né? Sim. Então ele... vem daí o aí santo casamenteiro. Vem aí o santo casamenteiro, né? Um pouco dessa realidade da caridade que ele praticava juntamente com as famílias, né? Tá explicadíssimo, né? Então, dia 13 de junho é o dia Santo Antônio. Santo Antônio. Isso mesmo. Fernando Antônio de Bulhões, mais conhecido como Santo Antônio, nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Filho de uma família nobre e muito rica, o menino desde pequeno já fazia orações pedindo proteção a Deus. Contrariando a vontade do pai, quando completou 15 anos, Fernando decidiu entrar para um convento da ordem agostiniana. No convento, estudou por 2 anos até ser transferido para Coimbra, onde foi ordenado sacerdote. Lá, ao conhecer os freios franciscanos, se mudou para o mosteiro de São Francisco de Assis, onde se tornou frei, escolhendo o nome de Antônio. Quando foi a Marrocos anunciar o evangelho, Frei Antônio ficou muito doente e teve que voltar para Portugal. No caminho de volta, o barco foi desviado pelos ventos para Sicília, na Itália. Lá, ele conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, que o nomeou professor de teologia de seus confrades. Santo Antônio, além de ser conhecido como o Santo Casamenteiro, também recebeu um dom dos milagres. Durante suas pregações em praças e igrejas, muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados. Muitos pecadores também se converteram pela pregação dele. Morreu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos, na cidade de Pádua, na Itália. Aconteceram tantos milagres depois de sua morte que ele foi beatificado e canonizado 11 meses depois de morrer. O santo foi principalmente um exemplo de devoção e caridade inigualável. Santo Antônio, rogai por nós. E o próximo? Então, nós temos aí São Pedro e São Paulo. São Pedro, né? e São Paulo. Então, vamos falar de São Pedro, né? Nós celebramos no dia 29 de junho. 29 né? de junho. Para vocês terem ideia como São Pedro e São Paulo é muito importante para nós católicos, a igreja, né, celebra quando esta solenidade cai durante a semana, nós celebramos no domingo seguinte, para Olha que todos só. os católicos possam celebrar esta festa. Sim. E São Pedro e São Paulo. Nós estamos falando aqui das duas principais colunas da Igreja Católica, né? São Pedro e São Paulo são apóstolos de Nosso Senhor, escolhidos, vamos dizer assim, a dedo por Jesus. Sim. São Paulo fez a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, né? Se converteu, não era cristão, a gente sabe que ele veio depois, né? Mas se torna apóstolo, é considerado um apóstolo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que são principais colunas da igreja em que sentido? Eles têm uma missão muito específica dentro da igreja, né? São Pedro é a cabeça do colégio apostólico.
que quer dizer isso? Isso né? que eu já ia falar, padre, É traduz o colégio pra dos nós. bispos, né? Sim. Os bispos têm a missão de reger, de santificar, de confirmar os seus filhos na fé. Entendi. E essa era a missão de São Pedro, juntamente com os outros apóstolos, né? Então ele Sim. era a referência. Então nós temos aquela passagem bíblica em que Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é uma missão muito específica de São Pedro na vida da igreja, Sim. né? Cuja cabeça é Cristo, mas Jesus, né, Deus, dá esta missão aos apóstolos, né? E São Paulo é o grande evangelizador dos pagãos, né, dos gentios. E graças a São Paulo, nós hoje somos cristãos, somos católicos, Sim. porque ele desbravou aí, né, o Ocidente, podemos assim dizer, né? Evangelizou a Europa, Olha só. é um homem muito corajoso, né? Nossa, que história linda também. Antes era perseguidor dos cristãos e depois começou a ser um grande defensor da fé, né? Olha Católica. só, se converteu, né? Realmente se convenceu Sim, com certeza. da né? sua fé. E não tem como resistir, né? A verdade de Deus. Com certeza. Ela se revela a nós. E cabe a cada um de nós fazermos essa experiência diante da verdade de Deus, né? Se Precisamos render a buscar ela. também, né? Sim, Deus ele está disponível. Sim. Né? O problema, né? Eu falo de mim, falo também das experiências que eu já tive no confessionário, na direção espiritual, né? A soberba, né? Atrapalha muito o nosso crescimento espiritual. Infelizmente, né, nós estamos aqui para ter essa evolução, né, e realmente superar esses tipos de sentimentos que nos limitam, Sim, né, com padre? certeza. Nós, seres humanos, temos uma vocação muito especial, Sim, que é voar bem alto, voar bem contemplar a alto. verdade de Deus, Que né? maravilhoso. Viver para Deus, né? E Sim. também, é claro, vivermos para os irmãos, né? Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida e era irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus, mas o próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, tornando-o pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, o que lhe tornou líder da primeira comunidade. Simão teve seu nome mudado para Pedro por Jesus, que o deu a missão de ser a rocha para sua igreja. E ele acabou por ser também o líder dos apóstolos. Pedro era a pedra onde a igreja encontrava sua unidade e foi o primeiro papa da Igreja Católica. Foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. São Paulo era um hebreu, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, e se chamava Saulo. Muito praticante de sua religião, ele achava que os seguidores de Cristo eram uma ofensa ao judaísmo, e por isso ele os perseguiu acreditando que estava seguindo a vontade de Deus. Um dia, Jesus apareceu para ele e lhe mostrou a verdade. E assim, Saulo se converteu ao cristianismo e se tornou apóstolo e um dos maiores evangelizadores da igreja. Por ter se convertido ao cristianismo, ele acabou sendo perseguido pelos judeus e morreu no ano de 66, decapitado. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Padre, o próximo é São João Batista. São João Batista, Isso mesmo, que está de aniversário. 24 de junho, né? Hoje, nós festejamos São João Batista, o seu nascimento. Olha só, padre,
Vamos falar de São João, mas podemos dar uma seguradinha para todo mundo ficar curioso? Sim, com certeza. Então eu vou chamar o intervalo, minha gente, mas é bem rapidinho. Na sequência, vamos conversar muito mais com o nosso padre Cleberson Paes. Estamos de volta hoje recebendo o nosso padre Cleberson Paes, da paróquia universitária São José Operário. Olha, já fiquei craque! Que maravilha! Quero aqui aproveitar, né, a oportunidade, mandar um meu abraço a todos os meus paroquianos. Oh, que maravilha! Aqui na nossa paróquia universitária São José Operário em Cuiabá. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência. E também pelo acolhimento, né? Está todo mundo lá assistindo, né? Porque é um assunto, passou tão rápido. Eu comentei com o padre aqui no intervalo, que vocês não viram. Eu falei, nossa, passou o tempo tão rápido que eu não vi. Passou. Mas o assunto é muito interessante, muito flui muito bem. Quero edificante, né? Edificante, né? Conhecimento, ainda mais esse tipo de conteúdo de conhecimento realmente nos traz uma energia boa, nos transforma, que a gente nem vê. Então eu quero te agradecer mais uma vez, padre. Isso, né? Obrigada. É uma troca de experiência, com certeza você está me ajudando e muito, e eu também estou ajudando você e também os nossos telespectadores. Muito obrigada. Estávamos falando de São João Batista. São João Batista, o seu nascimento. Seu nascimento. Então a igreja celebra com grande alegria o nascimento de São João Batista, um nascimento santo. Por quê? Porque com a visita de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel, a criança que já estava no ventre de Isabel, no caso aqui João Batista, pulou de alegria com a saudação de Maria. E Nossa Senhora já estava grávida de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Então é a visita não somente de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, mas também a visita de Jesus a Isabel e também a João Batista. Então a criança, João Batista, exulta de alegria na presença de Deus, né? E é assim que a gente deve se comportar diante de Deus, né? Alegre, feliz, né? E Deus, ele transmite a sua paz, a sua alegria aos nossos corações. Então, com essa visita sagrada, né, de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel, João Batista foi santificado já desde o ventre materno. O Espírito Santo, né, agiu ali na vida daquela criança. Sim. E a promessa, ela se cumpriu, porque o anjo, né, quando visitou Zacarias, o esposo, né, de Santa Isabel, pai de João Batista, profetizou que ele seria uma criança e um homem muito especial, um homem de Deus, um grande profeta. E o profeta, ele é um mensageiro de Deus. Ele vem trazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E é claro que quando São João Batista, já adulto, começou a pregar um batismo de conversão, sim, arrependimento, né, mudança de vida, incomodou muitas pessoas e foi a causa da sua morte, né? Porque também nós não somente celebramos o nascimento de São João Batista, que é no dia de hoje, dia 24 de junho, sim, celebramos o martírio de São João Batista, né? Porque ele foi decapitado, ele foi morto por conta de pregar a verdade de Deus, né? E foi contra uma situação irregular, né? Que é o adultério. Então ele pregou a verdade e sofreu as consequências de pregar a verdade de Deus, né? Sim. Então São João Batista é o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso, né? É aquele que veio para preparar o caminho de Jesus aqui na terra. Então ele preparou os corações para receber Jesus. E, né, olhando os evangelhos que falam da vida de São João Batista, né, ele que é o precursor, vemos a humildade de São João Batista, né? Tem aquela passagem onde ele diz, né, preferível que ele cresça e eu diminua. Né? Ele está falando de Jesus. Sim. Né? Eu batizo com água, mas virá aquele que irá batizar com o Espírito Santo. Ele está falando de Jesus, né? Porque São João Batista batiza Jesus, sim, no Rio Jordão, né? Então, ele veio preparar os corações para a vinda de Jesus, né? O Deus que se fez carne e habitou
em nosso meio. O menino João Batista nasceu de um milagre em uma pequena aldeia de Israel, no dia 24 de junho. Diz a história que o arcanjo Gabriel apareceu para Zacarias, avisando que sua mulher daria à luz a um menino e que ele deveria se chamar João. A mulher de Zacarias era Isabel, prima de Maria, que viria a ser a mãe de Jesus. O bebê nasceu com uma missão especial. Era ele que prepararia o povo eleito para a chegada de Jesus, por meio do batismo, penitência ou conversão. Quando fez 30 anos, João foi morar no deserto para rezar, fazer sacrifícios e pregações para que as pessoas se arrependessem de seus pecados. Ele passou a ser conhecido como profeta e foi o último deles em Israel. Foi João Batista quem anunciou a chegada do Messias, que traria salvação para todos. Foi ele quem batizou Jesus no Rio Jordão, além de pregar para multidões. São João Batista morreu decapitado no dia 29 de agosto. Ele é conhecido como profeta, santo, mártir e anunciador da chegada do Salvador. São João Batista, rogai por nós. A pessoa de São João Batista, ela está muito ligada, né, à festa junina. Isso que eu ia perguntar para Quem o que não padre. gosta de uma Eu falei, festa junina, né? Padre, mas essa ligação, né? Que quando fala, olha, São João Batista, a gente já lembra das festas juninas, alegria. E por que de tudo isso, dessa ligação? Então, a festa junina não é algo muito específico, né? Somente Sim. lá do Nordeste, né? Entendi. É de todo o Brasil. Com certeza. Né? E numa festa junina não pode faltar uma fogueira, né? Sim. Para aquecer, mas é um sinal muito bonito, né? Temos a quadrilha. Mas olhemos para esse sinal da fogueira, né? Ela irradia luz. Sim. Então, São João Batista é aquele que transmite a luz de Deus, ilumina. Tem um significado Sim, mesmo. né? Aquece, Sim. né? Aquece, conforta, Sim. ilumina. Então, esse ambiente de festa, né, junina, né, é um ambiente muito familiar. Muito. Onde as pessoas, elas se divertem e devem se divertir de forma muito sadia, né? Isso. E nós, cristãos, fazemos as nossas festas com muita alegria, sempre exaltando a Deus, né? É uma E energia muito positiva. Com certeza. E, sobretudo, esse ambiente familiar, né? Onde a gente se encontra, onde a gente se confraterniza e também partilha as experiências de vida, né? Que maravilha! Olha, nada melhor que celebrar esse dia, trazendo o nosso padre aqui para trazer toda essa informação e nos contar toda essa história, que para quem não sabe, muito dessa parte aí eu não tinha conhecimento, padre. Mas a gente vai aprendendo, Vai né, aprendendo, Santa? e é uma delícia aprender, né? É muito gostoso. Só de falar sobre isso já traz um conforto, uma alegria em nossos corações. Com certeza. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Padre, sabe uma curiosidade que eu tenho? Porque antes de iniciarmos o bate-papo, vieram me trazer a pauta com o padre e falaram, olha, ele é da paróquia universitária São José Operário, que ela coordena outras igrejas. Existe uma hierarquia? Como é que funciona esse sistema? Muito bem, nós temos uma hierarquia na Igreja Católica, Sim. né? Temos o Papa, que é bispo de Roma, temos um bispo aqui na nossa arquidiocese de Cuiabá, né? Nossa diocese, que é um território, né? Onde temos paróquias e comunidades, né? Sim. E temos o nosso bispo, e o bispo, ele delega, né, um padre para assumir uma função específica, que é a função de pároco, né? O pároco, ele coordena, né, de tudo um pouco, né? A parte administrativa e a parte pastoral e espiritual da paróquia. Entendi. E temos os colaboradores, que são outros padres, que ajudam na missão, né? Celebrar missas, atendimento de confissões, né? Muita atividade, né, Sim, padre? assistência aos doentes, Sim. né? Diante de uma tristeza, como por exemplo um funeral, né? A gente tem que estar presente nesses momentos também, né? Sim. Então, o padre, ele está desde o momento do nascimento até o último dia, né, de vida da pessoa aqui na Terra. Esse acompanhamento, né, Justo, padre? Né? Padre quer dizer pai, né? Pai.
né? Então, e tem muitos filhos, né, padre? Sim, então são o muitos trabalho graças a Deus. pra E cuidar aproveitando, né, pedir aos filhos paciência, né? Sim, porque às vezes as pessoas falam, nossa, o padre fica rezando o dia inteiro. Nossa, são muitas atividades, né? Com certeza. E agora, diante dessa situação que nós estamos vivendo mundialmente falando, pandemia, né? Tem muitas feridas. As feridas aumentaram, principalmente no âmbito psíquico, emocional e espiritual. As pessoas estão mais fragilizadas? Sim, com certeza. Muito, né? A gente tem contato com psicólogos, psiquiatras, amigos, né? E eles dizem que os consultórios estão cheios, né? É depressão, é crise de ansiedade. Verdade. Né? Insegurança, né? Gera Isso. toda... A família ela está sendo muito atacada em vários sentidos, né? Então a destruição da família, ela continua e, infelizmente, de forma muito acelerada. Né? Infelizmente. Então nós temos que tomar consciência de que a família é a célula primeira da sociedade. A gente precisa ser família. Nós nascemos para ser família. Família de Deus aqui na Terra. Sim. Né? Então, voltando à questão de paróquia, né? Então, a paróquia é um território... Senão a gente começa, né, já a desviar, porque tem vários assuntos interessantes. Tem muitos. Eu já, na hora que o padre começou a falar dessa questão, a minha cabeça já assim falou, nossa, tanto assunto pertinente. Como eu disse, nós teremos que ter mais programas, né? Vamos ter. Mas vamos voltar, então, deixar esse assunto para o próximo e vamos voltar a essa hierarquia da igreja. A paróquia é um território, né, com as suas comunidades, capelas, né? Como eu dizia, né? Eu, por exemplo, exerço a função de pároco. Então, eu coordeno a parte administrativa, pastoral e espiritual da paróquia com a ajuda de outros sacerdotes, né? E é claro, né? Não posso esquecer dos nossos leigos, né? Que são os fiéis que participam em cada comunidade, na nossa paróquia, assumindo aí a missão numa pastoral, no movimento, né? Sim. Que ajudam o padre, né? Porque o padre sozinho não vai conseguir, né, gente? Não consegue, precisa realmente ter braços, né? Humanamente falando, a gente não consegue, né? E é com a graça de Deus que a gente vence, né? Então a gente precisa e muito da ajuda dos nossos leigos, dos nossos fiéis. Sim. E a nossa gratidão aos nossos leigos, porque eles nos ajudam e muito. Não só no trabalho apostólico, missionário do dia a dia, né, nas atividades, mas também rezando, né? Colocando os joelhos no chão e rezando pela paróquia, rezando pelo padre, rezando por todas as necessidades, não somente da igreja, mas também do mundo inteiro, né? Com certeza. Por exemplo, essa questão de guerra. A gente infelizmente, né, nós saímos de uma pandemia, que estamos saindo, né? A gente tem fé que estamos saindo, infelizmente está aí aumentando os casos, mas eu espero que isso não nos leve àquela mesma situação, né, que seja algo controlado, mas dentro da pandemia ainda veio uma guerra. Esses dias eu dizia para os nossos fiéis, né, parece que a pandemia, né, saiu por uma porta e por outra entrou a guerra, né? Sim. Infelizmente. Embora esteja distante, mas... Com certeza, né? Com certeza, reflete aqui. Como nós somos seres humanos e também cristãos, nós não podemos ficar indiferentes a toda essa situação, né? Sim. E vamos dar aquela paradinha, está fantástica, está sensacional, mas é bem rapidinho, a gente já volta, minha gente. Mas antes, vamos aproveitar todo esse clima positivo e falar de saúde e trazer a Nutrônica para a sua vida. Sinta-se poderosa e jovem novamente com o Elixir Prêmio Facial Nutrônica, que ajuda a reduzir as linhas de expressão, rugas e flacidez. Graças à sua fórmula exclusiva 6 em 1, o Elixir Prêmio Facial Nutrônica tem a fórmula mais completa e concentrada do mundo e é responsável por acelerar e aumentar a absorção do colágeno pelo seu corpo, garantindo um resultado muito mais rápido e eficiente. Garanta o seu Elixir Prêmio Facial Nutrônica e deixe a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta hoje nesse bate-papo
espetacular. Padre, muito obrigada por ter aceitado o convite. E, padre, eu tenho uma curiosidade. O padre é muito novo, né? Geralmente, quando nós Não falamos muito assim, novo. fala do padre, todo mundo imagina alguém mais velho. Mas o padre é novo, aparenta ser novo. E eu tenho certeza que é novo, viu? Ele fala, não é tanto, mas é. Quanto tempo já tem de que está Como padre? Eu tenho 13 anos. 13 anos? 13 anos como padre. Olha só, Graças é a uma Deus. longa Eu fui estrada. ordenado no dia 28 de dezembro de 2008. 2008. Graças a Deus. E sempre, quando que você, tipo, despertou, assim, falou, nossa, porque é uma vocação, né? Sim, com e certeza. não é uma decisão fácil. Não, Eu acredito que seja bem com difícil. certeza. Como é que foi para você, Então, para o Senhor? A vocação, ela é amadurecida ao passar do tempo, né? Como você disse, né? É um chamado. Um chamado. Um chamado de Deus Isso. a cada um de nós, né? No caso, à família, ao sacerdócio, à vida religiosa consagrada, né? Então é um chamado de Deus. E a gente tem que dar uma resposta autêntica a esse chamado. Então a pessoa precisa se encontrar consigo mesma, diante da realidade em que se vive. E deixar Deus falar ao coração. Porque muitas pessoas, infelizmente, se esquecem que é Deus quem dá sentido à nossa vida. Não é o homem, não é as coisas que dão sentido à nossa vida. É o próprio Deus. As pessoas acabam se perdendo, né? Justo. Então é Deus quem dá sentido à minha vida. Então Ele chama, mas também Ele capacita, né? Então Ele escolhe, Ele capacita os seus escolhidos. Então cada um de nós, né, seja padres, religiosas, família, temos uma experiência com Deus, né? E a minha experiência ela foi muito peculiar, muito especial, né? Os meus pais dizem que desde criança eu já dizia que queria ser padre, né? Jura? Que Eu nasci, graças a Deus, interessante. numa família muito católica, né? Sim. De experiência, de ir à missa, grupo de oração. Já fazia parte daquele conhecimento. Sim, né? Fui batizado já muito cedo, né? Fui introduzido na vida de Deus, né? Nos mistérios de Deus. E aquilo foi sempre alimentado, né? Claro, os meus pais nunca, né, me disseram, não, você tem que ser padre. Entendi. Não, pelo amor de Deus, né? A vocação, ela vem de Deus. Lógico. Né? E os pais têm que ter muita sabedoria, né, Com nesse certeza. processo de discernimento vocacional. Porque Eu acredito que em todas as, né, em toda situação, em todas as profissões, é difícil você impor algo, principalmente como padre, né? e aí o pai e a mãe precisam ter essa sabedoria de acompanhar os seus filhos para que eles vivam a sua vocação, e uma vocação autêntica, né? Não é porque o pai, a mãe ou outras pessoas querem, mas a própria pessoa precisa fazer essa experiência de Deus, né? E se encontrar diante desse projeto de Deus, que é a santidade, né? Porque o sacerdócio, a família, a vida religiosa consagrada de forma geral, todos são caminhos que nos levam a Deus, né? À santidade, fazer a vontade de Deus, né? Sim. E é claro que ser padre é uma missão muito especial, desafiadora, Muito. com certeza, porque você renuncia muitas coisas, Com certeza. né, por causa da missão e com esse projeto, né, de salvar as almas, né? Porque a missão de um sacerdote é salvar as almas, né? Quando a gente olha por esse lado, né, você fala, nossa, um padre tem a missão de salvar as almas. Né? A gente vê como nossa vida é simples, Sim, não é verdade, com certeza. padre? E também é a missão da família, né? Sim. Levar os seus filhos para Deus, no É bom um caminho. momento, padre, de muitos desafios, né? Com certeza, principalmente agora, né? Com certeza. Então a gente pede a Deus que essas marés, né, altas, né, elas abaixem, né? E nós precisamos, assim, trazer mais esse tipo de assunto, esse tipo Com de pauta certeza. aqui, para encher o coração das pessoas com sentimentos que valem a pena, né? Porque a gente nutre o que quer dentro da gente, Com né? certeza. E Deus está sempre disposto a ajudar o homem. Que maravilha. Né? Nós somos chamados a ser amigos de Deus, né? Então, É a melhor forma de olhar, né, um padre? conselho que eu dou aos nossos telespectadores é que sejam amigos de Deus. Eu adorei, adorei. Olha, padre, que
que maravilhoso. Eu vou tentar expressar para todo mundo que está assistindo a sua presença aqui. Eu que de agradeço. verdade, olha, encheu o meu coração assim de uma energia muito positiva, de uma paz. Amém. De verdade, eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo tenham tido essa mesma experiência. E eu quero que você venha, o Senhor venha novamente aqui nos visitar Amém. e ter esse bate-papo tão especial. Estamos à disposição. Né? Muito Agradeço obrigada. o convite, né? E, se for possível, gostaria de dar a bênção, né? Por a favor. todos os nossos telespectadores, a todas as famílias, e que neste mês do Sagrado Coração de Jesus, né, mês de São João Batista, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, Olha só. que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós, especialmente sobre as nossas famílias. Amém. Padre, antes de finalizarmos esse bate-papo, o nosso bispo, ele está há pouco tempo aqui. Isso, Dom Mário Antônio da Silva chegou Dom aqui em Mário Cuiabá. Antônio da Silva. Isso, chegou aqui em Cuiabá no dia 1º de maio, Olha dia de só. São José Operário, que é o padroeiro da nossa paróquia, né? Olha só, que coincidência, Que né? alegria, né? Que alegria! Então, E o nosso bispo é um pastor, né? O nosso pastor que está com essa missão de nos confirmar na fé, né? Olha que maravilha. Inclusive, né, o padre poderia estender o convite Opa. até ele para vir até aqui também o Com nosso certeza. programa e se apresentar, né, para todos nós, que ele acabou de chegar. Pode ter certeza E- que eu vou fazer essa ponte. Ai, por favor, muito obrigada. Não só eu, como todos nós vamos ficar muito Com certeza. felizes. E ele com certeza vai estar disponível, né? Que maravilha. Vamos ver a agenda dele. É. Né? E ele A gente alinha. Ele virá com alegria. Muito obrigada por esse bate-papo, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente e até a próxima, padre. Amém. Então o padre vai dar a bênção, né? Por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, operário, São João Batista, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, desça sobre vós, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. E o programa Elgue Você de hoje fica por aqui. Eu adorei este programa, espero que vocês também tenham gostado. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, já está com saudade? Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês na segunda-feira aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Ótimo final de semana!